Olá, ouvintes! Esse é nosso encontro semanal do projeto Se Organiza Artista. Essa é a nossa cartinha número 008. E o tema dessa semana é: será sempre mais perguntas do que respostas? Não precisamos de certezas, precisamos de dúvidas que nos alcancem como oxigênio. Essa carta da semana sai em dois formatos: texto e áudio. O podcast é um bebezinho em desenvolvimento, criado a partir do texto para aumentar a acessibilidade. Falar é diferente de escrever e ver. Escutar traz outras camadas de informações que esperamos que sejam complementares para quem puder. Abaixo ou direto no Substack, na nossa newsletter, você pode revisar a versão escrita, caso prefira ver e ler, do que ouvir. Ou quem sabe comparar os dois e nos dar dicas. No mais, se ainda não é assinante, inscreva-se. Chega bonitinho toda terça-feira no seu e-mail. E se ainda não nos segue nas plataformas de áudio, bora seguir. Bora nos encontrar lá toda semana? Voltamos à nossa cartinha. Soa 008. Será sempre mais perguntas do que respostas? Não precisamos de certezas. Precisamos de dúvidas que nos alcancem como oxigênio. A carta de amor ao processo criativo dessa semana é um convite para nunca parar de perguntar. Existem uns momentos encruzilhados em que achamos que precisamos responder sobre o tal caminho a seguir, que essa escolha mudará para sempre a nossa vida. O que dar prioridade, escolher o que não vamos dar conta. Mas, pois bem, esses momentos não são todo dia? Porque por aqui, todo dia eu me pergunto se eu quero arrumar a cama ou não, se eu vou tomar banho, se eu vou comer agora, até se eu vou tomar café ou não. Nada quando eu acordo, absolutamente nada parece estar decidido, nem mesmo as simplicidades do dia a dia. Eu sou capaz de transformar qualquer tarefa normal em um conflito interno completamente delirante. Nunca acordei para ir trabalhar sem pensar: e se eu não for hoje? O que vem disso? O que vem disso é um descompromisso bizarro com o horário em nível extremo. Não com o compromisso em si, que eu respeito profundamente e me considero uma ótima profissional, mas há uma péssima gestão da minha angústia, capaz de me absorver a força do movimento, atrasando muito meu tempo. E eu fico presa nesse conflito interno de decidir sobre coisas. E quando eu digo coisas, são todas as coisas. Essa reflexão interna é feita por perguntas mentais o tempo todo. É muito exaustivo. Perguntas do dia a dia, desde arrumar a cama até as decisões maiores. As pequenas perguntas cotidianas ecoam como grandes. Tanto fazer café quanto decidir sobre um grande projeto podem gerar as mesmas angústias dentro de mim. O que frequentemente parece ser questões triviais são reflexos das grandes encruzilhadas. Será que qualquer decisão, por menor que seja, não é sempre uma forma de criar uma resposta provisória e lidarmos com o nosso descontrole absoluto sobre a vida? Dizem que criamos um hábito quando paramos de nos perguntar e apenas fazemos. E eu sou péssima em hábitos. Eu estou aqui já há 8 semanas nessa newsletter me perguntando: o que eu estou oferecendo ao mundo? Me dedicando tanto e constantemente a escrever essa carta. Escrevo todo dia. Isso já tem alguns anos, algum tempo. E isso é um hábito, então. Mas não é rotina, eu acho. Não tem hora nem lugar. É onde habito. É um trocadilho. Hábito, habito. Não sei os conceitos sobre o que não se estuda. Só sei dentro dos meus achismos. E eu sou muito inexistente em filosofias eurocêntricas para de repente lançar um sei que nada sei. Nem quero cultivar essa energia filosófica que considero completamente excludente por aqui. Nessa semana, eu quero me provocar a te fazer refletir sobre o poder das perguntas, que podem moldar não apenas nosso processo criativo, mas também como vivemos, nos relacionamos e nos entendemos. Inventar certezas. O meu companheiro me zoa dizendo que eu tenho uma enciclopédia que invento na minha cabeça, cheia de certezas. Toda vez que eu sou questionada, principalmente sobre o corpo humano, respondo com base em nada além de fatos da minha cabeça. Porque, inclusive, se teve alguma coisa que eu não estudei, foi biologia. Mas assim, nada mesmo. Eu não sou capaz de dizer o que é vertebrado ou invertebrado, com nenhuma certeza, nenhuma memória, nenhuma base em estudo. Mas eu digo mesmo assim, porque eu tenho certeza
de que peixe é invertebrado, mas eu digo certeza. Eu invento respostas sobre qualquer assunto com uma certeza absoluta. E ele demorou um ano para perceber que eu fazia isso. Porque é a cara de pau de acreditar na resposta, é a firmeza do falar. Que eu acho que ele desconfiava que eu não sabia muito bem do que eu estava falando. Mas minha linda carinha, cheia de certezas e o nível máximo da paixão na sua fase inicial de conhecer alguém através do método clássico, perguntas e respostas, fazem essas cortinas seguirem com brilho. Mas eu sei, olha aí, outra certeza questionável, que é mais sobre acreditar no eterno processo de fazer perguntas e assim saber que todas as respostas merecem movimento para a mudança. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir, assim mesmo agora, tchururururu. E eu vou engatando músicas na minha cabeça que se misturam com perguntas infinitas. Nesses momentos em que as perguntas superam qualquer resposta, é o tal clichê de que ter mais perguntas é o que move o curioso. Então é mais simples do que parece. Questionar continuamente é, na verdade, o que nos torna criativos, inquietos e prontos para explorar o desconhecido? Será? Quero aguentar as perguntas. Será que. Bom, eu nunca fui boa de aguentar a quantidade de perguntas que me tomam. Mas criei uma técnica tosca, talvez, mas é uma ferramenta jogo de bússola interna. A pergunta e resposta, elas vêm de forma aleatória e eu vou jogando para diferentes amigos. Quando eles concordam e eu não, e aí eu percebo que eu quero falar não. E responder essas perguntas, para mim, é sobre intuição, não é sobre contestação. É usar um método cartesiano e racional para chegar ao fundinho de onde se esconde a verdadeira endurance da pergunta central. Isso é necessário em mim ou é só ego? E assim descubro se vou me lançar no abismo ou não. Perigoso método, mas assim, qual não é? Quero ou não quero fazer esse projeto? Tanto tempo sendo freela no mundo do cinema que, diante da minha carreira em relação ao mercado cultural, eu pude ter o privilégio máximo de escolher ou não fazer um filme. E isso sempre me doeu muito, mas muito, ao extremo. Há mais que dúvida boa, sim, claro, a dúvida nesse caso ela é ótima. Graças às escolhas que eu fiz antes, cheguei nesse ponto, entre escolher os projetos que eu vou realizar. Mas não sem dúvidas, sem medos, sem arrancar meu coração com a mão fora e sonhar. Eu estou sonhando compulsivamente que eu estou lá no sertão, fazendo a segunda temporada do Cangaço Novo. Mas eu estou aqui, no meio da temporada de chuvas, do outro lado do oceano. E claro que meus sonhos estão repletos de travessia entre mar, desertos e rios. Um piscar de olhos eu tô lá, onde eu escolhi não estar. E por que que eu não fui? Por que que eu tô aqui? E a pergunta agora é: por que caralhos eu não paro de pensar sobre isso? Jesus do céu, acende essa luz. Vir com essa resposta de fora de mim, no método bússola, foi uma combustão durante meses. Usei muitos amigos. Não é nunca só sobre o projeto quando fazemos artes. Tem dinheiro, geografia, ficar em casa, ficar longe de casa, perto demais de outras pessoas, vivendo num hotel, acreditar no diferencial do seu trabalho e às vezes naquele trabalho. É uma variedade de perguntas que no final nos deixam apenas com o que decidimos do real. Mas temos o sonho. A narrativa do inconsciente revisita respostas dramáticas e confusas, gerando livros, outros filmes e aí, no caso, meu caso, essa newsletter. Tudo depois de um não que criou força para outros sims. Movimento científico e criativo. A ciência e a arte compartilham algo essencial: a dúvida e a curiosidade. Como as perguntas movem tanto o fazer artístico quanto o pensamento científico? O poder das perguntas. Como seria se, ao invés de respostas prontas, nos apresentássemos através das perguntas que ainda estamos buscando responder? Como essas perguntas revelam quem somos? Qual é a sua comida favorita? Por quê? Era sua mãe que fazia isso para você? É uma comida afetiva ou é um tipo de comida gourmet? Qual é o limite entre descobrir e aceitar o que não se tem resposta?
Uma resposta ruim continua sendo uma resposta. Uma resposta ruim, entre aspas, é o que geralmente nos angustia em entrevistas de emprego, primeiros dates, encontros com pessoas que nos desafiam. Adoraria treinar, mas o ato de responder perguntas com outras perguntas, como: você tá bem? Eu acho que eu talvez esteja bem, sim, mas será mesmo? O que você acha? Eu te pareço bem? Olha para mim e me diz, o que você responderia se estivesse no meu lugar? A oficina Estado Bruto, perguntas como ferramentas. A primeira edição do Estado Bruto da Faísca ao Movimento de Criação começa hoje, e ela foi construída em cima de um mar de perguntas. Foram no mínimo 2 dias de ansiedade até a primeira inscrição aparecer, até o primeiro feedback de poxa, não estou sozinha. Fiz uma lista enorme de erros e escutei opiniões excessivas sobre críticas ao meu post no Instagram, se eu usei muito PTBR, se eu usei muito PTPT, se comuniquei com memes, se aparentemente não consegui ser clara com a minha intenção, além de, óbvio, ter exagerado num surto nos e-mails em forma de spam. Então, assim, desculpa, galera. O Gmail me bloqueou no e-mail do Desorganiza Artista. Foi duro. E está aqui anotado, consultado e listado. Meus erros. Mas seguimos. O valor de errar e seguir é o que te faz a ideia virar um projeto. É um projeto se tornando real. Ter erros é concretude, e eu estou feliz por isso. O que faz uma oficina de ideias brutas nascer se não é justamente o mergulho na brutalidade do seu processo? E bom, se por um acaso tem alguém aqui me escutando 4 horas antes da oficina acontecer e você quiser se inscrever hoje numa coisa que começa hoje, eu acabei de criar uma vaga afetiva para aqueles que lidam com as angústias das decisões em cima da hora, assim como eu. Então, corre e acessa lá o formulário. Uma carta de amor ao criativo, uma lista de perguntas. Ao criar a oficina, eu percebi que o material estava embasado numa gigante lista de perguntas. Perguntas sobre o processo, sobre o que nos move e sobre as faíscas criativas que acendem nossos projetos. Aqui compartilho algumas delas que vamos começar a trabalhar hoje, para te inspirar também a mergulhar no seu próprio processo e fazer o exercício de investigação da sua própria brutalidade das ideias. Perguntas que iluminam caminhos. O que te faz brilhar? O que te emociona? Quais projetos fazem seus olhos brilharem? Que perguntas te ajudam a identificar o que mexe contigo de verdade? O que te chama atenção? Um texto, uma imagem, uma música? Por que essas coisas capturam sua atenção? Qual é a pergunta por trás dessa atração? Já se perguntou por que você gosta das músicas da Dora Moura? Qual é a faísca que a ideia acende? Quando você se depara com uma nova ideia, o que ela acende em você? Ela provoca mais perguntas ou respostas? Se todo mundo disser que teu projeto é ruim, você vai continuar mesmo assim? Perguntar é criar. E no fim das contas, ser criativo é mais sobre fazer perguntas do que ter respostas. E essa não é uma novidade que você está lendo ou escutando agora pela primeira vez. Você já viu isso antes. A questão é, você acreditou nisso antes? Se não, por quê? É muito mais sobre chegar na pergunta certa do que na resposta que está sempre viva. Para mim, uma das máximas da minha grande enciclopédia das certezas que eu invento está: um escritor escreve, um pintor pinta e um criativo pergunta. E ele faz isso porque simplesmente não tem como viver sem. É o combustível que mantém as faíscas em movimento. E, obviamente, a gente vai encerrar com uma pergunta, não é mesmo? E você? Que perguntas movem o seu processo criativo? Bora fazer essa listinha? Bom, fica um beijo com carinho e energia da Chayana. Um beijinho de Foca na Luz. A cartinha de hoje se encerra com um SOS da semana, que é a curadoria de inspiração, que vem atrás do convite para conhecer o trabalho do Joseph Kosuth. As primeiras imagens que eu coloco na newsletter são do trabalho dele chamado Existential Time. A lanterna da foca dessa semana eu queria muito indicar um livro, que é meio autoajuda, meio mais ou menos, mas que, como eu li e eu acho que me ajudou muito a escrever sobre isso aqui, vale a pena mencionar. Apesar de querer estar citando Kant ou Nietzsche, não segue exatamente
Mas vem a referência de verdade, que vale muito mais. O nome do livro é O Poder do Hábito, porque fazemos o que fazemos na vida e nos negócios, por Charles Duhigg. É assim que se fala? Bom, não sei. Depois na newsletter eu coloco os links para as chamadas que estão agora em aberto aqui em Portugal. E no final faço uma pergunta. Alguém realmente sabe quando abre o concurso novo da DD Artes? Ou quando é que chegam as respostas dos sustentados? Bom, se souberem, por favor, avisem. E deixo no último link o link para todas as chamadas publicadas das redes do Se Organiza Artista. Monte sua agenda de interesses, não se desespere. Prepare-se para as chamadas com calma, muita fé e no devagar e sempre. É sempre um bocadinho de uma vez. Um beijo e até semana que vem.